Eu gosto também de contra-exemplos, né? Como você já percebeu, eu sempre começo pelo contrário, né? Eu sempre começo explicando o que, que não é, né? Tá certo? Porque quando eu explico isso, eu acredito que eu crio um limite mais claro do que as pessoas podem esperar da metodologia. Eu sempre tive uma pirraça e uma certa ranço de coisas que se prometem que desentope pia, cura gonorreia, limpa o seu fogão a gás e tira a mancha de camisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que não existe uma panaceia para tudo. Mas eu tenho um contra-exemplo que explica isso muito bem. Esse contra-exemplo me veio um dia de presente, quando eu recebi um cliente que trouxe uma questão societária com o seu próprio irmão. Ele estava em profundo conflito com o irmão, que era sócio dele, num posto de gasolina. Acho que era 2 postos de gasolina que eles tinham, e ele não conseguia se acertar com o irmão. A questão é que o irmão era mais novo do que ele, uns 3 ou 4 anos, e ao mesmo tempo, eu então perguntei para ele como é que era a distribuição de tarefas dentro da empresa. Então ele disse assim, que o irmão, não, que ele tocava as lojas de conveniência, os 2 postos tinham 2 lojinhas de conveniência, e ele também cuidava da contabilidade, do administrativo, assim, né? E o irmão fazia o resto. Ele falou assim, o resto, com um desprezo muito grande. Eu falei assim, mas o resto? O resto é a empresa inteira, é 80. Eu pensei, você tira a loja de conveniência de um posto, o posto continua existindo. Contrata um contador, o posto continua existindo. Agora, se você contrata um contador e faz uma loja de conveniência, você não tem um posto de gasolina. E falei isso para ele. E aí ele ficou muito chateado comigo de início e tal, então eu fiz uma constelação. Coloquei ele aqui assim e um representante para o irmão. E pedi que o representante do irmão dissesse para ele o seguinte, olha, meu irmão, lá na nossa família, você é o irmão mais velho, você chegou antes. Mas aqui no nosso negócio, eu ocupo o cargo mais importante. O que eu faço é mais importante do que o que você faz. Eu sou feliz de ter você como sócio, mas você tem que entender que, como eu tomo conta da parte mais importante, eu preciso ter mais autoridade para tomar certas decisões. E aí, o cara olhou, escutou essa frase, fez assim, igual um boi assim, bufou assim. E falou assim, de jeito nenhum. Eu falei assim, olha, você não está entendendo. Essa briga entre você e teu irmão vai destruir o seu negócio. Se você não conseguir chegar a bom termo com ele, como você não tem a competência complementar necessária, se houver uma separação aqui, você perde o negócio. Ele continua tocando o negócio para frente. E ele continuava irredutível. Então eu acrescentei 2 representantes nessa constelação. Um para a meta da empresa, o outro para os funcionários da empresa. E aconteceu uma configuração muito interessante. Tá? Foi assim, ó. Os funcionários estavam aqui olhando para a meta lá na frente. Os 2 sócios estavam um de frente para o outro, como se fosse assim, ó. E os funcionários aqui nessa posição. Então, o que aconteceu foi que os 2 ficavam presos dentro de um dilema, de um conflito, e só os funcionários estavam olhando para a meta da empresa. Aí eu fiz um experimento para ele. Falei, olha, vamos ver o que acontece. Quando eu afastei o representante do irmão, então, simulando que o irmão saía da sociedade ou se afastava, o que aconteceu foi que os funcionários caminharam para o lado do irmão, né, e continuavam olhando para a meta, e depois de um certo tempo o irmão e os funcionários olhavam para a meta e ele ficava do lado de cá completamente alijado. Aí eu voltei o representante para o lado de cá e puxei o representante dele para fora. Sim, eles fundaram juntos o negócio, né? Ou seja, eles chegaram juntos no negócio. E aí, quando eu puxei o representante dele, o representante do funcionário simplesmente sentou no chão. Ele perdia força dessa maneira. Então eu falei, olha, você está vendo que o seu irmão é muito mais importante para o negócio do que você? Você tem que admitir que ele é mais importante. Portanto, você tem que ter uma postura mais humilde em relação a ele se você quer levar esse negócio para frente. Você pode apoiar ele, mas você não pode confrontar ele desse jeito, não. E não houve jeito, velho, dele escutar o que eu falava. Um tinha mais peso que o outro, sem sombra de dúvida, né? Porque, na verdade, um ocupava uma função mais essencial, Isabela. Então, o que acontece nesse caso é que
depois de eu ter falado tudo isso e ele não se convencer, eu cheguei à conclusão que não era possível alguém ser tão burro desse tanto. Esse cara devia ter algum problema emocional de fundo que ele não conseguia escutar o que eu estava dizendo. Ou seja, não é um problema de inteligência, mas um problema de cegueira. A pessoa fica cega. E é aí que eu digo, essa pessoa ela é burra sistemicamente falando. Ela não tem inteligência sistêmica, ela não consegue perceber. E é aí que entra a história mais interessante da coisa. Porque eu então virei e falei assim, bom, esse cara tem uma dinâmica pessoal que está interferindo na capacidade dele de perceber o que se passa do ponto de vista racional. Já muito experiente com isso, eu já sabia que essas coisas de situação de hierarquia, que a pessoa tem dificuldade de achar o lugar dela na hierarquia da coisa, né, tem a ver com problemas quase sempre que envolvem o papai. E aí eu coloquei um representante para o pai e para ele. E assim que eu coloquei, né, o representante dele fez um movimento assim, ó, e ficou grande, e queria se parecer para o pai como se ele fosse grande. Né? E aí eu disse, bom, mas você está querendo fazer, parecendo que você é maior do que o seu pai? Não tem jeito, né? Ele falou assim, eu sou muito melhor do que ele. Eu falei, como é que você tem tanta certeza? Ele falou, porque ele foi embora quando a gente era pequeno. Meu irmão tinha 2, eu tinha 6, ele foi embora. Né? E aí não precisava mais explicar nada para mim, já estava muito claro. Né? Porque o que acontece numa situação dessa, quando a mãe se vê com uma criança de 6, outra criança de 2, como é que isso funciona? A mãe fica sozinha. O que ela fala para o filho mais velho? Então, esse sujeito cresceu achando que ele tinha como que ele ficar grande, né, assim, e que agora ele tinha que ocupar o lugar do pai perante o irmão. Por isso ele não se submetia ao irmão de jeito nenhum. Porque ele estava tratando o irmão como se o irmão fosse filho, e não como se o irmão fosse irmão. E aqui, nesse caso, ele ocupou o lugar do pai e ficou como se fosse o grandão da história. Certo? Então ele tinha sempre uma dificuldade de achar o lugar dele nos demais pontos da vida, porque naquele lugar original ele estava fora do lugar. Então ele achava que ele era o foda em todos os lugares, na empresa, no clube, em todos os lugares. E aí ele tem uma dificuldade de estabelecer relações onde ele consiga compreender o verdadeiro lugar e a importância dele naquele contexto. Resultado, você acha que isso aí atrapalha a pessoa a relacionar nos negócios, na vida de uma maneira geral? Pode tudo. E aí eu disse para ele, olha, fala para o seu pai que mesmo ele tendo saído, tá, você é filho dele e você deve a ele a vida. E que você honra essa vida fazendo agora uma coisa bonita com essa vida. Por favor, me olhe com carinho, pai. Se eu fizer uma coisa boa, eu achei que eu podia ocupar o seu lugar, mas na verdade eu nunca vou poder ocupar o seu lugar. Você fez muita falta para nós. O homem olhou para mim e falou assim, eu não vou falar isso. Eu falei, mas você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Ele falou assim, pode até ser verdadeiro, mas eu não vou falar isso. E aí, ele falou desse jeito, penou o pescoço assim, tá certo? E, dito isso, levantou-se e foi sentar. Não quis mais prosseguir. Eu sei que ele se fudeu. Ele brigou com o irmão, separou a sociedade e perdeu tudo. Então, como é que você lida com uma situação dessa? Apesar de não ser um caso de sucesso, ele realmente é um caso, para mim, muito significativo, muito ilustrativo do que acontece nesses casos. A pessoa não consegue ver que ela precisa se dobrar a uma determinada postura e no final das contas o que acaba acontecendo é que ela sofre essas consequências. Né? Mas é isso. Então, aqui, o que a gente pode oferecer para as pessoas é que quando elas compreendem esses princípios sistêmicos, né, e a gente tem uma larga experiência com isso, elas podem tomar uma consciência diferente nas suas vidas e alterar dessa forma o caminho daquelas coisas que parecem não ter solução, né? Como nesse caso aí, parecia não ter solução. Talvez depois de algum tempo esse homem tenha escutado essa história, ter relembrado disso, né? Eu sei que antes de ir embora, ele ainda chegou a dizer para mim assim, eu não sei como é que você pode pensar que eu possa me reconciliar com meu pai, porque no final da vida ele veio até mim, ele tinha mudado para outro estado, ele veio até mim velhinho e pediu que a gente queria conversar comigo e se reconciliar comigo, mas eu nunca vou fazer isso. Então, quer dizer, ele estava refrisando a sua lealdade profunda à mãe.
Tudo isso foi feito por lealdade à mãe, né? Mas mesmo falando isso para ele, naquele momento, pelo menos, não adiantou. Eu sou muito confiante nas pessoas e acredito que depois de um tempo, né, elas reconsideram isso. E talvez o fracasso seja um preço que ele teve que pagar para poder se dobrar, né, à necessidade de mudar de opinião nesse caso.